A minha sorte é que eu nunca consegui montar um cubo mágico, então, de todos os monstros, esse era o que eu tinha menos chance de invocar. Sabe, tout le monde, j'espère que vous allez bien. O reboot da franquia Hellraiser aconteceu em 2022, depois de 10 filmes onde grande parte tem qualidade duvidosa. E eu sempre quis falar desse filme, mas como os filmes dos quais todo mundo fala, a visualização é muito pequena... E ela já é pequena? Tipo quando eu falei de Skinamarink ou Nope, eu tinha deixado pra lá. Só que eu acabei de ler Evangelho de Sangue, bateu aquela vontade, então eu vou falar sim sobre Hellraiser, esse reboot. Que demais! A primeira coisa que eu já vou pedir é que se você faz parte do nosso grupo, esse de 70 pessoas que assistem o vídeo, deixa o like. E se você for novo por aqui, se inscreve. Toda semana tem vídeo novo no canal e quem sabe assim no futuro esse vídeo chegue a mais pessoas. E, gente, eu nem preciso dizer que esse vídeo trata de temas sensíveis, afinal é Hellraiser, então já deixo aqui um alerta para gatilho, então cuidado. Até porque eu prefiro perder uma view do que eu saber que eu deixei alguém mal após assistir um vídeo. Mesmo porque esse canal não é um canal de filmes de terror. E sem dúvida você vai encontrar muita coisa legal que não aborde temas pesados como desse filme. Dito isso, agora sim, vamos nessa. Ah, vamos nessa! O novo filme de Hellraiser é um novo ciclo. Apesar dele se dizer baseado no livro de Hellbound Hearth, Que é o livro do primeiro filme? pra mim dá pra esquecer tudo o que se sabe até aqui. E eu tô até curioso para descobrir como eles vão reescrever esse universo, além do fato que Hellraiser agora tem a chance de se tornar aquilo que um dia foi imaginado pelo seu autor. E que até ele existiu. Eu vou explicar. Eu já desisti. Para quem não sabe, a saga começa em 87 com um filme dirigido por Clive Barker, que é o autor do livro base, o Hellbound Hearth. O nome vai mudar para Hellraiser, porque Hellbound parecia, segundo a produtora, mais um romance do que um terror. E a segunda opção de nome dado por Clive Barker era algo como Os sadomasoquistas de outra dimensão. que também foi recusado, né? Nem preciso dizer que esse nome foi recusado também, E que bom! a não ser que a ideia fosse ficar na estante, ali do ladinho de Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Mas você pode colocar essa opinião. Resumindo, o primeiro filme conta a história de um homem que desvenda a caixa do lamento, conhecida também como Caixa de Le Marchand, e ao desvendar essa caixa, ele é transportado para o mundo de prazeres inigualáveis. Pena que esqueceram de falar que não era um mundo de prazeres para aqueles que foram para lá. Mas sim para os demônios, torturadores que vivem naquele mundo e que vão usar o seu corpinho para te causar dores inimagináveis. Esse homem consegue fugir, volta à Terra e tem a ajuda da mulher do seu irmão, com quem ele tem um caso. Mas os cenobitas vêm ao mundo humano para recuperar essa alma fugitiva e no final... E que é o spoiler, eles conseguem. Apesar do Clive Barker ter feito uma obra-prima do medo e ter tido participação no segundo filme, já no segundo as coisas começam a desandar, porque, a princípio, supostamente, segundo Clive, cada filme teria cenobitas novos e os anteriores não iriam voltar mais. Só que o Pinhead fez tanto sucesso que os produtores falaram que queriam ele no segundo filme. E não é um filme de todo ruim, mas tem sim os seus problemas ali. Dá pra assistir. Mas tem seus problemas, mas não é o caso hoje. Só que a partir do terceiro, a Dimension Studios, dos irmãos Weinstein, compram os direitos cinematográficos de Hellraiser e foram escanteando cada vez mais o Clive Barker até que ele deixa totalmente de participar das produções dos filmes. E se você reparar, cada Hellraiser tenta surfar na onda do que está no momento. Desde Fred Krueger, passando por Pânico, eles vão tentando surfar e isso acaba tirando a identidade de Hellraiser, dentre outros problemas. Mas também não é o foco de hoje. Na ideia original, a Julia, que aparece no primeiro filme, seria a grande vilã e que a história terminaria em uma luta épica entre ela, que já no terceiro filme seria a Rainha do Inferno, contra a Christie, que é a protagonista do primeiro filme. Mas como sabemos, isso nunca chegou a acontecer. Além disso, o Clive Barker não tinha pensado que os cenobitas seriam colocados como demônios a partir do conceito cristão, mas sim que eles seriam mais criaturas de uma outra dimensão, só que não era a vinda do inferno, não tinha a ver com isso. Então essas coisas de colocar anjos, como no caso do Hellraiser Julgamento, estava bem longe de ser a ideia inicial do Clive. E se você viu os filmes, é uma ladeira abaixo, com pequenas subidas de vez em quando. E isso acontece muitas vezes porque os filmes do Hellraiser não eram feitos para serem filmes do Hellraiser.
Os irmãos Weinstein acreditam-se escolher roteiros baratos de outros filmes e pediam que as modificações fossem feitas para encaixar um Pinhead ali, esse universo aqui, e daí fazer um filme para home video, só para não perder os direitos autorais do filme. Já que se eles continuassem produzindo esses filmes, eles continuariam mantendo os direitos autorais. Quer me fuder, me beija, caralho. Foi só em 2021, depois de muita briga na justiça, que o Clive Barker recuperou os direitos e permitiu que a Spyglass Group se encarregasse desse reboot, cujo diretor David Bruckner se mostrou um grande fã de Hellraiser e, acima de tudo, da obra de Clive Barker. Ele disse em entrevista que era apaixonado pelos livros de Clive Barker desde os livros de sangue de 86. E, sinceramente, a saga Hellraiser anterior, para mim, foi totalmente fechada. Em 2015 foi publicado o livro Evangelho de Sangue, esse que eu acabei de ler. Se quiserem, coloquem nos comentários que eu faço um vídeo só sobre ele, na verdade sobre a trilogia Hellraiser do livro, onde o Clive Barker encerra totalmente a jornada do Pinpim. Se não entenderam, o Pinpim é o Pinhead mesmo. E só para não ficar confuso, a Dimension tinha os direitos sobre as obras cinematográficas de Hellraiser. Mas isso não impede que o autor escrevesse sobre esses personagens. E nesse livro, Os Evangelhos, por mais que o Clive Barker pudesse odiar o que fizeram com a sua franquia, com os seus personagens, o rumo que ele tomou, ele abraça e até melhora as coisas que foram feitas. Por exemplo, a gente descobre que a caixa do lamento se abre sozinha. Na verdade, ela causa prazer para a pessoa que manipula e por isso ela não consegue largar, mas se ele já começou a mexer na caixa e largar no meio do caminho, ela se termina. O que explicaria por que nos filmes as pessoas abrem com tanta facilidade aquela caixinha. O Pinhead não tem esse nome, nunca teve. Isso foi só porque no primeiro livro tem uma citação onde diz que um dos cenobitas tinha pregos na cabeça. Ele nem era importante. Isso já é povinho. Mas aqui no livro ele vai pegar esse cenobita e vai mostrar de fato aqui toda a ganância que ele tem e que oficialmente ele é chamado de sacerdote do inferno. E se você quer deixar ele furioso, é só chamar ele de Pinhead. Inclusive, eu não aconselho fazer isso não. Amor! Amor! Eu não sou Pinhead. O Clive abraça totalmente essa versão cristã dos cenobitas, pois o plot aqui nesse livro é que o Pinhead está juntando toda a magia do mundo para tomar o lugar do próprio Lúcifer como mestre do inferno. Em suma, tudo que a gente conhece de Hellraiser, ao meu ver, foi fechado aqui. E tem até uma prequel desse livro que saiu em 2018 chamada The Tool, escrito por Mark Alan Miller, e eu vou te falar. E de verdade, me deu até vontade de fazer um vídeo aqui falando dessa trilogia. Mas fica para o futuro. Mas hoje a gente vai falar do filme, dessa nova jornada que começou, esse Hellraiser escrito por David Bruckner e roteirizado por Ben Collins, Luke Piotrowski, David Goyer. E é isso. Foi lançado em 2022 e custou aparentemente 14 milhões, lançado direto para stream, então não dá para saber o faturamento. A gente pode dizer que o filme começa em uma festa, uma orgia organizada pelo Sr. Voight, um homem rico que já provara de tudo na vida e está em busca de novas sensações. Nessa festa, Joey descobre que o Sr. Voight adoraria lhe conhecer, e ele é convidado por uma funcionária, Serena, a ir encontrar o Sr. Voight. Ali num lugarzinho mais reservado, para que ele possa conhecer o anfitrião. Chegando lá, Joey encontra a caixa do lamento, e enquanto ele conversa com o magnata, ele resolve o quebra-cabeça. E temos então as famosas cenas da corrente matando o rapaz. E logo de cara você tem alguns pontos. Primeiro de tudo, o trabalho que eles fizeram para expandir a mitologia por trás da caixa de Le Marchand é maravilhosa. Ela passa a ser mais lógica, onde a configuração do lamento é a primeira configuração e ela vai passando por mudanças conforme você vai resolvendo os enigmas. Além disso, ela resolve um problema que é bem complicado no primeiro filme. E que, ao meu ver, é por culpa disso que a gente começou a acreditar que os cenobitas eram enviados do inferno. Porque a pessoa, teoricamente, abria a caixa e abria o portal para essa outra dimensão. Aí vinham milhões de correntes e destroçavam a pessoa. Seguindo uma lógica, quando você é partido em vários pedaços, Você meio que morre. Sabia não? e daí no primeiro filme essa pessoa tenta voltar à vida. Então parecia que a gente estava diante da alma da pessoa que tentava retornar ao mundo humano. E na verdade não é isso. Nem tem essas correntes assim que você abre a caixa Pelo menos não é assim no livro. e a pessoa não morre, fisicamente falando, é claro.
ela é transportada para esse universo. Então no filme eu acho que fica muito mais claro aqui que tem pessoas que de fato morreram e outras que foram teleportadas para esse universo ou então encontraram os cenobitas. Porque aqui a ideia seria quem abre a caixa ou vai ser sacrificado ou vai ter que entregar alguém em sacrifício a cada nova etapa da caixinha. Tudo isso? Só que nem tudo são flores. Para quem é mais fã da série e gosta de gore, vai sentir uma asepsia, que para alguns fãs pode ser até ofensivo. Como assim? As correntes vêm, que é algo memorável, mas eles jogam um blur, um desfoque na cena e possivelmente isso é feito para alcançar um público maior, mais amplo. Para mim, isso não é um problema, porque eu não sou fã de gore. Mas eu entendo que isso, essa visceralidade, era importante para a ideia original, essa ideia de 87. Enfim, o Joey é a última oferenda e finalmente o Voight vai ter uma audiência com Leviatã, que é a entidade máxima desse universo dos cenobitas. A gente não vai ver isso, né? Corta a cena e vão ter aí relatos que o Voight desapareceu, ele foi dado como um morto. Cortou a cena e somos apresentados aos personagens. Aqui a principal é a Riley, que tem problemas com drogas, se livrou do vício, mas de vez em quando tem algumas recaídas. O Trevor, que é o ficante, PA, namorado da Riley, ele diz que a ama, isso até a assusta, ela não está muito afim de compromisso. E tem o Matt, que é o irmão responsável da Riley, e o namorado dele, o Colin, e ainda mais uma personagem que é a Nora, que é a colega de quarto. Esses são os adolescentes, os jovens dessa trama. E eles até vão tentar trabalhar um pouco a Riley, e nem é ruim. Se eu pensar em filmes de terror, onde temos Muitas pessoas para morrer ao longo do filme? esse aqui até que tem um trabalho legal, né? Eu acho que dá para você entender um pouquinho a Riley, desenvolve ali a personagem, as coisas ela não querer uma relação, mas ao longo do filme ela vai se apaixonando pelo Trevor. Ficou legal, eu gostei disso. Para um filme de terror eu achei legal. O Matt meio que banca a Riley, ela tá fora do vício há uns meses, ele dá aquela de irmão mais velho, paizão, a Riley sente uma pressão feita pelo irmão, mas ao mesmo tempo não consegue emprego, não consegue dar essa volta por cima, digamos assim. E por mim, tá ok. Dá pra perceber que eles se gostam, mas que tem seus problemas ali. A Riley tá cansada, não tem grana, ela quer pagar suas contas e qual é a solução? Fazer um curso, estudar? Não. Aceitar a sugestão do Trevor de entrar em um depósito onde ele trabalhou e que, segundo ele, tem um container abandonado de um ricaço qualquer e roubar o que tem dentro. E aí divide entre os dois. Ela aceita. Puta escolha. Parabéns, Riley. Nota 0. Que burro, dá 0 pra ele. E aí eles entram nesse depósito, abrem o container, lá dentro tem um cofre. E para surpresa de 0 pessoa, dentro do cofre tem o quê? A caixinha. De Blopt Blopt. Caixinha do lamento. Uau! Blopt Blopt é uma piada horrível. Se você tiver sorte, você nunca vai ver ela na vida. Mas se quiser, coloca aí nos comentários que eu faço um short contando essa piada. Mas tenho certeza que vocês vão me odiar por ouvir essa piada. Ah, tá. Riley volta para casa com a caixinha, mas o Matt vê que ela chegou meio estranha e expulsa ela de casa. E eu achei meio ruim porque ela nem chegou toda acabada. Me pareceu que ela teve uma puta caída. Acho que o Matt só queria expulsar ela. E aí aproveitou aí a oportunidade e chegou à conclusão que era a hora. Aqui tem outra coisa que vai ser uma característica desse novo Hellraiser que pode gerar crítica para quem é fã da obra, que é a falta da atmosfera luxuriosa, transgressora e totalmente queer da obra. Queer seria quando você desafia e questiona as normas tradicionais de gênero e sexualidade. No filme de 87 você tem a luxúria como grande marca do filme, que vai tocar tanto na traição, no incesto. E não significa que o filme defenda isso, mas ele aborda isso. E esses personagens desse filme, primeiro, vão te chocar. Mas aqui tudo é muito limpo, tudo é muito fofo. O Matt e o Colin estão na cama lendo poesia. Os cenobitas não têm mais inspiração sadomasoquista. Mas depois a gente fala deles. Eu não sei se cabe o nome politicamente correto aqui, mas é muito óbvio que o filme não quis se arriscar. Ele queria garantir um retorno de público. Então isso me deixa triste, mesmo que eu entenda o porquê. A década de 80 era um tempo para experimentação. Tanto que a gente teve aquele filme A Vingança de Cropsey, que é um filme ruim, mas teve várias experimentações ali que faz ser interessante assisti-lo. Eu já fiz a análise dele aqui. Hoje é mais raro você ver isso de experimentação, ou até mesmo repetir aquilo que fez sucesso naquela época.
Porque o dinheiro manda, ninguém quer arriscar. E eu volto a repetir, o filme pra mim é bom. Eu entendo que não dá pra pegar 14 milhões e arriscar não ter retorno, mas me fez falta essa atmosfera. Realmente. A Riley foi expulsa, vai lá pro parquinho, fica mexendo na caixinha do lamento e consegue abrir a caixinha. E tudo bem, vamos acreditar que é fácil, porque... Na real, os cenobitas querem se matar o povo, então não precisa ser difícil abrir a caixinha, né? Só que a Riley tira a mãozinha do lugar de onde sai a lâmina. Então os cenobitas dizem que ou será ela, ou ela precisa entregar alguém para a morte. E aí as correntes saem do peito da Riley e atingem o irmão dela em sonho. Não sabemos o porquê. Vou defender o roteiro, como sempre. E vou pensar que era porque ela estava pensando no irmão, de que ela estava um pouco magoada. Então saíram ali as correntes, bem ali da altura do coração, como se indicasse que ela escolheu sacrificar o irmão inconscientemente. É a única explicação que eu tenho. Mas é ruim, mas é a explicação que a gente tem. Que bosta! Então o irmão acorda depois desse pesadelo, encontra a Riley no parque, ali jogada, desmaiada. Ele se corre na caixinha e quando ele vai no banheiro limpar a mão, o portal se abre e a gente ouve ele gritando no fundo da cena. E a gente não vê ele morrendo. Mais uma vez, o filme vai tornar Hellraiser algo diferente. Digamos que, pra mim, isso só tem sentido se ele for voltar depois. Não me surpreenderia se ele voltasse em um segundo filme. Ela chama a polícia, mas a polícia diz que não tem indícios de que algo aconteceu. E a Riley tinha tomado umas pílulas, então ela está ali meio em dúvida do que tinha acontecido mesmo. O irmão sumiu, ela está mal, ela vai procurar o Trevor. E aí eles transam, que é uma tentativa leve do filme transgredir ali a norma, já que ela está triste e vai usar o sexo para esquecer daquilo. Mas é fraco, é muito fraco, porque hoje em dia eu poderia ver o filme Anticristo do Lavon Thriller, que é muito mais pesado do que isso, que aí sim o sexo erotismo é usado de uma forma para vencer uma angústia, o final é bem pesado. Então, eles tentam, mas falham feio, falham rude. Errou feio, errou rude. Depois de fazer ali um tico-tico no fubá com o Trevor, o lance agora é investigar de onde vem aquele cubo. E aí descobre A gente não sabe como. que o nome que se ligava àquele container era o de Serena, aquela funcionária do Voight. E por isso eles vão até onde ela está. Aparentemente ela está com uma doença, acho que terminal. Então ela vive em uma casa de repouso, um hospital, não sei. E ali no meio da conversa, a Serena, que sabe o que é aquele cubo, pega aquele cubo e diz que vai trancar de novo ali no container. Ela podia ter contado a história para Riley, deixado a Riley se virar, mas para fins de continuidade, para a Riley não virar uma... Pode dizer, uma personagem perversa? Os sacrifícios têm que acontecer no acidente. Então, ela briga ali com a Riley e a Serena, com o cubo na mão. Elas resolvem mais uma vez o quebra-cabeça. É o quebra-cabeça mais fácil da sua vida. Simples assim. E a Serena se corta com a lâmina e aí ela é levada para o mundo dos cenobitas. Eu tenho quase certeza, eu acho que o filme também vai mostrar isso, que é só pegar a caixinha, corta a pessoa e pronto. Essa coisa de montar quebra-cabeça... Esquece, é só uma desculpinha ali. Essa cena da Serena no mundo dos cenobitas é muito boa. Ela tem uma tensão, a gente sente o perigo se aproximando. A cenobita que aparece, eu achei foda. E mais uma vez eles cortam a cena. E só tem sentido se ela for aparecer depois de um próximo filme. Ou então houve uma versão com corte do diretor. Vai ver que foi isso, não sei. Se essa cena existe exatamente, me avisem. Eu tenho que rever. Porque o que faz de Hellraiser pra mim assustador, e que pra mim fazia dar de 10-0 em todos os outros daquela época, o Jason, Fred, Chuck, é que eles não matam simplesmente, mas eles te mantêm vivo pra te torturar pela eternidade. Então até pode fazer sentido que esses dois, a Serena e o irmão da Riley, não tivessem morrido, já que a gente não viu isso. E sim que eles vão sofrer a eternidade ali no universo dos cenobitas. Pra mim tem sentido, e poderiam voltar no próximo filme. E só um outro ponto importante. Ou curioso. Como os cenobitas foram inspirados na comunidade sadomasoquista BDSM, então no livro, primeiro tem sempre uma preocupação com o consentimento. Mesmo que você não saiba com que você está consentido. Porque no livro é assim, Você tem certeza que você quer? Olha só, vai ser algo que você nunca sentiu, mas depois não tem como voltar atrás. Mas não, quero sim. Aí se pode. o livro é mais ou menos essa pegada.
E no filme 1 isso já tinha sumido, e nesse filme aqui isso some completamente. Na conversa com Serena, a Riley descobre o nome do Voight e vai pesquisar sobre ele, descobre que ele foi dado como morto e que antes dele sumir, 4 outras pessoas também tinham sumido. E ela vai então até a mansão do Voight procurar pistas. Eu fiquei curioso que o portão é automático, mas de fato parece que é automático mesmo, o carro chega e o portão abre, ela não desconfia de nada. Achei estranho ser tão fácil entrar na casa, mas ok. Lá na mansão, ela acha uns livros, fica a tarde toda lendo. A gente descobre que a caixa de Le Marchand tem 6 configurações. Lamento, Lore, Lodorant, Liminal, Lazarus, Leviatã. Lore está ligado ao conhecimento, Lodorant ao amor, Liminal às sensações, Lazarus à ressurreição e Leviatã ao poder. E no final a gente pode pensar no que é cada uma dessas configurações, o que cada uma representa. E se você, abrindo ali a caixinha, chega na última configuração, você é levado para uma audiência com esse deus Leviatã e escolhe um desses Prêmios. A Riley começa a supor, então, que se ela chegar na última configuração e escolher a Lazarus, a configuração de Lazarus, ela poderia trazer seu irmão de volta. Ela tem até uma visão do Matt. Se eu vou apostar que ele foi levado para aquela dimensão, ele está lá, passando por maus bocados, para não dizer outra coisa, mas também vou manter essa crítica que está tudo muito limpinho. Ela vê o Matt e ele está lindinho, está fofinho. Tem até um lance ali da carne, quando toca nele. Mas quem lembra do filme 1 de 87, da imagem do Frank, dizendo aquela famosa frase, e Jesus chorou? Jesus wept. É complicado, esse filme está muito limpo. Faltou aí uma coragem. Os amigos de Riley aparecem na mansão, Riley não quer ir embora, aí a Nora acha uma porta secreta e resolve entrar. Ela resolveu entrar. É, porque em filme de terror é assim, você tem que ser burro. Preciso dizer que vai dar merda? Não preciso. Ei, mas é burro! Ela fica trancada nesse corredor sozinha. E plot twist, ó, o Voight está vivo e rouba a caixinha do lamento e corta a Nora com ela. E assim ela se torna mais uma oferenda para os cenobitas. E essa cena é a cena mais foda e angustiante do filme. A gente pode dizer que é a única morte que a gente vê acontecendo ali no filme. A gente vai ver essa nova roupa do Pinhead. É uma cena boa. E é isso que eu considero que se espera de um filme como Hellraiser. E eu vou te falar, essa aparência nova dos cenobitas, que é uma pegada menos BDSM mais gory look, ou seja, sangrenta, eu acho que eles tentaram dar ao cenobita uma aparência neutra, por conta daquela frase conhecida que eles são demônios para uns e anjos para outros. E no livro meio que vai dar a entender que eles são andrógenos em sua maioria. Mas a crítica é meio de sempre, tá muito limpo. Parece que se eles se sujarem de sangue, esses cenobitas, eles vão ficar com nojo. Que nojo. Tanto que o trabalho sujo, ou seja, quando tem sangue, ou os cenobitas estão à distância, usando correntes, fios, ou é um lacaio que faz o serviço. Se eu me lembro corretamente, o Shattery aqui é tipo um cenobita menor, tem um tipo de lacaio que sempre aparece para serviços gerais. Se fosse Power Rangers, seria tipo aqueles bonequinhos cinzas que tem, que aparecem o tempo todo antes das batalhas. Foot Patrollers. É, isso você não devia saber. Os padrões são daqueles bonequinhos do Power Rangers. Então esse filme falta queer, porque na base os cenobitas têm prazer sexual nessa parada. Eu não tô sendo safada! E aqui, isso não tá claro. Eu acho que eles focaram na ideia de eles serem meio angelicais e meio demônios. E anjos não têm sexo, mas faltou isso pra mim. Mas é a minha opinião. Diz aí se vocês curtiram a versão dos cenobitas, se você achou que não faltou nada. A Riley até queria jogar a caixinha fora, mas o Pimpim aparece e diz que só mais 2 sacrifícios ela poderia rever o irmão. A Riley até diz que não quer, mas aí ele malandramente, o Pimpim, aciona a caixa e ele corta a Riley, faz a Riley segurar e se cortar. E daí ela pode ou se entregar ou escolher o próximo. Regras pra quê? Né? Ele pega a caixa e corta ela. Regra pra quê? E aqui tem mais uma coisa que eu gosto do filme. Começa uma perseguição, porque ou eles vão levar a Riley ou a Riley tem que escolher outra pessoa. Mas, malandramente, a Riley fura um dos Shatterers e ele que é levado. Isso foi legal, achei uma cena inovadora, achei interessante. Muito obrigado. A essa altura do campeonato, o meu elogio sobre a forma como expandiram a caixa de Marchand já foi em parte para o espaço. Porque fura alguém com ela que os cenobitas vêm e levam essa pessoa. Basicamente se tornou isso. Quebra-cabeça e tal, esquece isso.
Esquece essa merda aí, porra. Falta apenas mais um sacrifício, mas os cenobitas nem querem mais saber sobre configuração, quebra-cabeça. Foda-se. Eles continuam a perseguição. A Riley volta com o Trevor e o Colin para a mansão, porque a mansão tinha uns paranoias ali, que quando ela aciona o botão, várias grades fecham a casa, e os cenobitas então não conseguem mais entrar na casa, tipo os 13 fantasmas. Você faz uns símbolos ali, os fantasmas não podem mais ultrapassar, tem essa pegada. Então os cenobitas não podem entrar, mas o Voight está lá dentro. E aqui temos mais um plot twist: o Trevor trabalhava para a Voight. Nossos amigos ainda não sabiam disso, mas é aí que a gente descobre o destino de Voight. Ele escolheu a configuração liminal, ou seja, das sensações, e por isso foi instalado em um tipo de caixa em seu peito que de tempo em tempo, curtos, ele sente uma dor lacinante. E o que ele deseja é ter uma nova audiência com o Leviatã para tirar aquilo do peito dele. Enquanto o Trevor tem uma conversa escondida com o Voight, Riley desvenda a caixa novamente. E, que surpresa, ela não se corta. E não tem nem sentido, porque a lâmina deveria sair do lugar de onde você precisa pôr a mão para fazer o último movimento. Mas eu acho que o arquiteto da caixinha não estava nem tão preocupado. Não era tão inteligente assim. O plano da Riley é chamar um cenobita para dentro da casa, para ela espetar o cenobita com a caixinha, e assim ele seria a última oferenda. O Trevor está machucado, porque ele foi atacado pelo Chattery, e a função dele aqui é apenas abrir e fechar a porta enquanto o cenobita entra. Por que não deixaram o Cobbin fazer isso, já que o Trevor está machucado? Eu não quero! Pro filme poder continuar, senão não ia dar certo. Tanto que a Riley sai da casa e diz: Me levem! E aí os cenobitas jogam corrente na Riley? Não, deixa ela voltar de boa para dentro da casa. E aí eles conseguem que só um cenobita entre na casa. Por sorte, esse cenobita ainda é cego. Porém, quando ele se desamarra e começa a correr, a Riley leva um susto e deixa a caixa cair. Mas os deuses da conveniência sorriem para nossos heróis e a porta se fecha bem em cima da criatura que fica presa. Vai ter sorte assim na China! Agora é só o Nolan, eu esqueci o nome dele, Cobbin, Nolan, enfim. Colin. pegar a caixinha e furar ela. Infelizmente o Voight aparece, E ele tem uma agilidade ninja. mesmo tendo uma sanfona no peito, porque ele consegue pegar a caixa sem ninguém ver e furar o rapaz ali, O namorado do irmão da Riley. Colin. E sendo que agora esse rapaz é a última oferenda, e o Trevor, que trabalha para o Voight, abre a casa para os cenobitas entrarem. A gente descobre então que no plano original a Riley deveria ser a primeira vítima, mas o Trevor se apaixona por ela, Oh. porque parece que ia dar super certo, né? Quando ela descobrisse a verdade e perdoar ele. Confia. Assim. E eu gosto quando o Voight conta que escolheu a configuração liminal, a das sensações, e se surpreendeu quando descobriu que os gostos dos cenobitas sobre sensações eram meio diferentes. Sendo que ele anotou no caderninho que os cenobitas tinham passado por mutilações que nenhum humano suportaria. Ele nem imaginou por um segundo que era merda? Esse é herdeiro, porque se for depender da sagacidade para ganhar dinheiro, eu acho que ele estaria pobre. É verdade. Porém, o Voight tem um plano, prende todos os cenobitas, exige que voltem ele ao normal, senão ele não soltaria os cenobitas. E a gente descobre então que toda aquela estrutura deve ter sido projetada nesses 6 anos que se passaram, entre a primeira vez que o Voight abriu e esse momento. E aí ele preparou toda essa armadilha para os cenobitas. Só que a Riley passa por debaixo do cenobita que está preso na porta, Que tá lá até agora. abre as grades e rouba a caixa do lamento. O que fez ela colocar o Colin em perigo. Top, Riley. Segunda escolha foda no filme. Muito obrigado, muito obrigado. E enquanto a cenobita está usando linhas para matar o Colin, Com bastante paciência. porque a Riley tem tempo de chegar com a caixa do lamento e negociar sobre o rapaz, a gente tem 2 planos paralelos. De um lado esse, a Riley pede para trocar a oferenda, tira o Colin e coloca o Trevor, que é aceito, e aí o Trevor vira a última oferenda. E por outro lado, o Voight pede para retirar aquele troço, e aí o Pimpim fala algo interessante, que não se pode voltar atrás quando se ultrapassa um limite, mas é possível ultrapassar o limite ainda mais. Ou seja, não coloque metas, mas se ultrapassar dobras. E nós não vamos colocar uma meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Tipo isso. Mas por que isso é interessante? Se essa frase for levada a sério, o Liminal é a configuração número 3. Depois dela tem o Lazarus e o Leviatã. Sendo que essas configurações talvez estejam em ordem de dor. É só um devaneio meu, mas vai que, né? Esse Voight é meio burro, porque o cenobita diz que ele pode trocar o presente. Então, ele, em vez de escolher algo, seja o que for, ele diz: Qualquer coisa é melhor do que isso.
Mas que burro! Você é idiota? Sério? Você diz para um cenobita, depois de tudo que você viu, que qualquer coisa é melhor que isso? E aí o cenobita decide então substituir o liminal pela configuração Leviatã, que é a configuração do poder. E essa parte também é da hora. Porque lá no final do filme, você entende que essa configuração é que te transforma num cenobita. E tem sentido, afinal, naquele universo, o que seria mais perto do poder se não se tornar o caçador ao invés da presa? E essa cena dele sendo transformado em cenobita é bem da hora. Tá limpinha? Tá limpinha. Mas eu curti a cena. Até porque as cenas são bem feitas. O peito dele se fechando é bem legal. Só essa crítica eu vou trazer pro filme todo. Já Riley espeta o Trevor com a caixa e ele que é levado no lugar do Colin. Uma cena bem meia boca. Então, na verdade, só a Nora morreu ali. Ou nem ela, porque se o peito aberto do Voight foi curado, nada impede que essas pessoas morram e sejam curadas em um ciclo de dor sem fim. Só que isso gera um problema. Se isso for verdade, isso gera um problema. Porque no final, a Riley tem direito de escolher o seu presente e ela escolhe não escolher nada, o que simboliza a configuração do lamento, que é quando, apesar de todo o mal que você causou, você aceita isso e não espera nada em troca além do lamento. Só que se esses personagens estão vivos em ciclos infinitos de dor, isso quer dizer que no final das contas a Riley abandonou o irmão dela. Só digo isso. E eu gosto desse filme. Apesar de tudo que eu disse, e eu realmente acho que esse Hellraiser carece da atmosfera do original, mas tá tudo bem. Para mim o ciclo anterior foi bem fechado com o livro do Clive, e eu considero que Hellraiser é a trilogia dos livros. Para mim isso é Hellraiser. Hellbound, The Tool e o Evangelho de Sangue. E eu tô bem com isso. Então o filme para mim é algo novo que vai criar algo do zero, sem que eu me apegue ao antigo. E assim eu consigo aproveitar mais o filme. E aqui vão algumas teorias. Eu acho que se tiver uma continuação, seria possível que esses personagens não tivessem morrido. Afinal, de uma forma geral, o único personagem que a gente viu morrendo é a Nora. Mas pode ter sido só uma escolha do filme para deixar ele menos violento. E até economizar, né, alguns dólares, porque gasta dinheiro fazendo essas cenas. E se de fato houver uma gradação de dor em relação às escolhas da configuração, afinal o lamento é a primeira, e nessa você tem que viver com a dor da perda e das merdas que você fez. A liminal, que é a das sensações, é a terceira, onde você passa a sentir uma dor em ciclos de tempo até o final da sua vida. A Leviatã é a última, onde você se transforma em um cenobita depois de um ciclo de dor inimaginável. Então eu fico pensando que a Lázaro, que na Bíblia foi o amigo de Jesus que ressuscitou no quarto dia, e o quarto dia é importante porque nos tempos antigos havia uma crença que a alma de uma pessoa poderia permanecer perto do corpo por até 3 dias após a morte, isso depois ela partiria. Então Lázaro poderia ser o caso de você ser torturado por 4 dias e depois ser ressuscitado para recomeçar o processo. Só que isso duraria por toda a eternidade, não até a sua morte, como no caso do Liminal. Inclusive, eu pensando agora, eu não entendi porque o Voight só não se matou. Não sei, não tinha nada no filme que impedia que isso acontecesse. Sei lá, mas só especulação. Não sei porque ele não fez isso. A configuração do conhecimento, bom... Conhecimento sobre o quê? Eu suponho que é sobre o prazer cenobita. Eu acho que nessa configuração você passaria a ver, né, a presenciar todas essas cenas atroces que o cenobita poderia causar. Então você teria o conhecimento. No Reddit eu achei interessante que uma pessoa disse que poderia ser nessa configuração você virar um servo para os cenobitas para aprender sobre o ofício. Por que não? A configuração do amor, eu pensando aqui, meu melhor palpite é que seria que você teria um prazer mais aproximado da nossa noção de sexo, só que seria, esse amor se tornaria um abuso, né? Essa seria a minha hipótese aí sobre a configuração do amor. Pessoas te desejando de maneira luxuriosa o tempo todo e tentando te atacar. Essa seria a minha invenção sobre as 6 configurações. Coloque nos comentários o que vocês acham que acontece em cada uma delas. Bom, a gente vai ter que esperar até o próximo filme para saber, só que não tem nada sobre um próximo filme, mas a gente viu 8 filmes ruins da saga anterior. Eu tenho esperança que, no momento, tem uma continuação desse filme que não é tão ruim. Mas é isso por hoje. Deixa o like, segue a gente nas redes. Parece que tá tudo organizadozinho aqui, mas eu tô em mudança, então tá um caos aqui, essa casa, que a câmera não pega o caos. Ainda bem. Esse é o último vídeo que eu gravo nessa casa. Mas segue a gente nas redes se você quiser saber mais sobre essas mudanças, esses detalhes, tá bom? Merci bien, à la prochaine.